tua presença através dele. Enche ele até transbordar para que nós possamos receber, Deus. Continua abençoando ele, abençoando a família, desde agora para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Pai, Senhor Jesus, meus irmãos. Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Uma noite onde Deus está se manifestando de uma forma muito profunda no nosso meio. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? Amém, igreja? Você pode se assentar glorificando a Jesus. Se você puder aplaudir ao Senhor por esta palavra, faça isso. Faça isso com alegria em nome de Jesus, porque o Senhor merece toda a honra, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor, e Ele é digno de ser adorado pela sua igreja. Louvado seja Deus. Peço tua atenção só uns minutinhos, em nome de Jesus. Amém? Foi dito aqui, irmãos, e eu gosto sempre de prestar atenção em tudo que é falado no culto, porque pode ser que Deus vai usar a minha vida aqui para a sua vida agora. Pode ser que Deus use a minha vida para mim mesmo através da palavra. Mas no decorrer do culto, a partir do momento que a gente passa daquela porta para dentro, Deus ele tem uma mensagem para alguém. Só que presta atenção no que eu vou dizer para você. O que Deus tem para falar com você, você precisa estar atento para ouvir. Você precisa estar ligado. Você precisa estar atento. Porque senão você vai dizer assim: poxa, eu fui no culto e Deus não falou comigo. Deus não despede ninguém de mão vazia. Deus sempre tem uma palavra. Eu fico prestando atenção no culto, em tudo que é dito. E por diversas vezes foi dito aqui: há uma unção nesse lugar. Por diversas vezes foi dito aqui: Jesus está na casa. Só que isso me chama a atenção, irmão. Porque quando a gente fala no nome de Jesus, até os demônios se submetem e saem, são expelidos, são expulsos, porque há poder no nome de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus, e nós somos a noiva, nós somos o povo do arrebatamento, nós somos a igreja que está aguardando a volta de Jesus. A gente, quando ouvir o nome de Jesus, a gente não deve tremer de medo. A gente não deve sair, correr como os demônios. A gente precisa reverenciá-lo. A gente precisa adorá-lo, porque Ele é Rei. A gente pode até deixar de ser quem é, mas Ele vai continuar sendo santo. Ele continua sendo o Rei, Senhor da igreja, o Todo-Poderoso. E uma das coisas que a gente percebe nos últimos dias é que Jesus ele tem falado de uma forma muito sutil na igreja. Jesus usa uma criança, Jesus usa um cordeiro, Jesus usa um irmão através de um copo d'água. O fato é que Deus tem falado com a sua igreja. Só que tem algo que nos preocupa, e foi lido aqui no texto de abertura desse culto. O último versículo do capítulo 2, que na verdade foi utilizado para todas as 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a igreja. O que tem acontecido é que a palavra
palavra sempre vem nos alertando que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis, não é verdade? Só que quando você olha para a história da igreja, você vai perceber que muitos dos nossos irmãos, foi até dito aqui no culto, eles foram mortos dentro de cenários projetados por romanos. Muitos foram devorados por leões, muitos queimados vivos, e aquilo ali não era o fim. E a gente diz que à medida que o fim se aproxima, a coisa vai piorar. E aí isso nos leva a pensar, mas de que forma vai piorar? Porque certamente, à medida que o tempo for passando, a gente provavelmente não vai ser comido por leões. A gente provavelmente não vai ser lançado dentro de covas de leões. A gente não vai ser queimado vivo em praça pública. Então a gente precisa entender o que a palavra está nos orientando acerca desse aumento de dificuldade, de pressão dos últimos dias, à medida que o fim se aproxima. No capítulo 24, Jesus deixou alguns sinais. Ele falou acerca de guerra, acerca de fome, de festas, falou acerca dos problemas de relacionamento familiar. Casas onde tem 5 serão divididos 3 contra 2, irmão contra irmão, pai contra filho. Essas são as dificuldades que vão enfrentar. É isso que na verdade vai fazer com que a gente olhe para um cristão naquela época do tempo lá de trás, sendo queimado vivo, para alguém sendo devorado por leões. É isso que vai fazer com que a gente olhe para lá e perceba que aquilo dali, na verdade, como era de fato para cada um daqueles que foram sacrificados daquele jeito, era um motivo de glória, porque eles estavam morrendo por causa do nome de Jesus, por amor a Jesus, porque aquele povo naquela época entendia o que representava adorar Jesus. Eu vou dizer uma coisa aqui que é muito séria, preste atenção nisso aqui. Um dos maiores problemas que Satanás, não vou dizer que ele iria criar, mas que ele está criando para a igreja nos últimos dias, antes de Jesus voltar, está relacionado ao nosso culto. Porque você vai ver no capítulo 4 do próprio Evangelho escrito por Mateus, que quando Jesus é conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto, na última tentação, a repreensão de Jesus foi a seguinte: está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Sabe o que isso significa? Que Satanás ia tentar deturpar o culto, ele ia tentar atrapalhar o culto, para que quando a gente pronunciasse o nome de Jesus, oh glória, para que quando a gente falasse o Senhor está na casa, nada acontecesse, para que quando a gente dissesse Jesus, há uma unção de glória na casa, a gente não sentisse nada, porque a gente estaria, no nosso culto haveria mistura de sentimentos, mistura de desejos, mistura de coisas ruins dentro de nós. Foi dito aqui muito bem, explicado pela missionária, problemas que na verdade estão fazendo com que a gente venha para o culto, cultue, mas um culto com mistura, aonde a gente tem falado do nome de Jesus. Parece que a gente está falando do nome de uma pessoa comum, irmão. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus foi para a cruz por nós. E Ele vai voltar para buscar a igreja. Se você estiver preparado para a volta dele, Ele volta. Mas se não tiver, Ele vai voltar do mesmo jeito, meu irmão. Se a gente quiser que Ele volte, pedir, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Ele vai voltar. Mas se a gente não pedir, Ele vai voltar do mesmo jeito, porque é um propósito, está registrado isso. E aí a gente percebe o quê? Que quando o fim vai se aproximando, as coisas estão, como eu já disse, apertando para certos lados. E aí uma coisa que me preocupa,
Qual é, pastor? Aqueles que estão ainda, por infinita bondade e misericórdia divina, suportando, mesmo tendo pouca força, mas são aqueles que não negam o nome. Deus tem uma mensagem para você hoje. Deus tem uma mensagem para você que está sofrendo, para você que está com a sua alma sangrando, mas está dizendo: Senhor, não vou parar. Está todo mundo dizendo para você: não adianta lutar mais, não adianta continuar, você já fez tudo que foi possível, você está ali, não, mas eu vou tentar, e tá, não adianta, desiste, deixa para lá. Deus tem uma mensagem para você hoje. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente vê que desde o princípio, o nosso adversário, ele vem fazendo de tudo para nos afastar de Deus. Isso começou no Éden, a gente conhece a história. No Éden ele já dá uma demonstração que a ideia dele não é só te tirar, te afastar de Deus, mas também é te envergonhar diante de Deus. Porque a bem verdade é que quando você se envergonha de Deus, você foge. Você quer ver só uma coisa para você entender como que isso é interessante? Enquanto o homem não peca, ele caminha tranquilamente com Deus. A partir do momento que ele peca, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é se esconder. Não é isso que está escrito? Mas quando você olha para o Novo Testamento, você vai perceber Jesus chegando numa das cidades de Gadara. E aí você vai perceber que Jesus, ele se depara com um homem que está possuído por espíritos malignos. E esse homem não foge dele. Interessante. Olha a diferença. É por isso que você não pode parar de vir no culto. É por isso que você não pode parar de vir na igreja. É por isso que você, meu irmão, você pode estar passando: ah, pastor, eu estou pecando, mas não para de vir não, meu irmão. Não para de vir não, sabe por quê? Porque a gente vai perceber uma coisa interessante com o que eu te disse aqui. As pessoas que estão erradas diante de Deus, conscientemente, elas se escondem de Deus, elas se omitem de Deus, elas viram as costas para Deus. Por isso o próprio Cristo vai dizer que aquele que recuar, a minha alma não se compraz nele. Mas todo aquele que vive por debaixo de uma opressão, alguém que vive debaixo de circunstâncias que oprimem a sua vida, mas que ele por si só não consegue se desfazer disso, ele vai em busca de Jesus, porque ele sabe que só ele pode libertar ele disso. Essa é a diferença de quem vem para Cristo e de quem se esconde dele. Quem se esconde está em pecado. Meu irmão, você vai lá, hoje não. Meu irmão, você vai, não, hoje não. Não, hoje não. Ah, não, chama outro, não. Se esconde. Se esconde de Deus. Mas quem está com um problema, ele vai chegar, nem que ele chegue aqui na frente, ele vai falar assim: olha, irmão, eu não tenho nada para falar para a igreja, mas quero pedir que vocês orem pela minha vida. Porque a alma dele está clamando por socorro. A alma está gritando, está pedindo por libertação. E aí a gente vê que o nosso adversário, desde o princípio, ele vem lutando para nos afastar, mas para nos envergonhar diante de Deus. Porque se a gente estiver envergonhado para Deus, a gente de cara vai querer se esconder dele, vai querer evitar ele. Agora, pastor, por que é que a gente quer se esconder de Deus? Por que é que a gente quer evitar a Deus? Uma vez que o Deus que a gente diz na igreja é um Deus bom, é um Deus amor. Por que eu quero evitar esse Deus? Porque o amor de Deus expõe aquilo que te esconde dele. O amor de Deus bota para fora aquilo que você tenta omitir dos outros. E não é para te humilhar como o diabo faz, porque
ridicularizar. A ideia de Deus não. A ideia de Deus é expor para você como você está por dentro, para que através do seu reconhecimento Ele possa te curar. E aí a gente vê que o nosso adversário vem nesse processo durante muito tempo. Quando chega no Novo Testamento, a gente sabe, ele se utiliza do ventre de uma virgem, de uma mulher virgem, para poder fazer cumprir o seu propósito de restaurar o homem de novo a ele. Porque quando o homem peca, o homem foge, o homem se afasta. Deus, através de Cristo, agora vai unir o homem novamente a Deus. Jesus nasce de uma forma miraculosa, a gente conhece a história. Jesus, com 30 anos, inicia o seu ministério. E o ministério de Jesus não foi qualquer ministério. As coisas que Jesus realizou são coisas que, se não me falha a memória, o próprio Lucas, se não me falha a memória, ele vai dizer que muitos dos feitos de Jesus nem foram registrados, porque senão nem caberia, de tanta coisa que Jesus fez. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ressuscitava mortos. Só que o propósito de Jesus, na verdade, não era só fazer isso. O maior propósito de Jesus era chegar no Gólgota, era chegar no lugar da caveira. Aí você vai entender por quê. Por quê, pastor? Não era bom para Jesus quando ele chegava para um cego e dizia, enxerga, e ele enxergava? Era bom. Quando ele dizia para o paralítico, toma tua cama, levanta e anda, era bom? Era bom. Quando ele chegava para alguém que estava morto 4 dias, Lázaro veio para fora, o outro ressuscitava, não era bom? Era bom, ele gostava disso, óbvio. Mas o propósito maior não era aquele. Por quê, pastor? Porque se ele não chegasse na cruz, todos aqueles que ele curou, e Deus, não sei, vamos imaginar que Deus não dava um momento, estalasse o dedo, matava todo mundo, ia todo mundo para o inferno, porque não tinha salvação. Então o propósito de Cristo não era o que ele estava fazendo ali embaixo com aquelas pessoas deficientes e debilitadas. O propósito dele era ir para a cruz. O propósito dele era ir para o Gólgota, porque a cruz estava no Gólgota. Lá era o final do propósito. Você não se lembra? Qual foi a última frase de Cristo na cruz do Calvário? Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E antes ele diz, está consumado. Ou seja, o propósito que o Senhor me enviou para fazer, eu cheguei e cumpri. O propósito era a cruz. Pastor, eu não estou entendendo onde o Senhor quer chegar. Tá, não, você já está entendendo sim. Por que a gente está sofrendo? Porque a gente está usando o propósito errado. A nossa missão, a nossa motivação está errada. O propósito é a cruz, meu irmão. Mas aí esse é que é o problema. Parece que estão tentando facilitar as coisas, né? Mas vamos lembrar um pouquinho o que aconteceu com Jesus para ele cumprir o propósito dele. A história vai dizer, a gente sabe. Ficou aquele jogo de empurra, a gente tem que no final que a hora já está indo embora. Aí ficou aquele jogo de empurra, vai para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, Herodes manda para Pilatos de novo, meu irmão, ficou aquele jogo de empurra. Quando chega para Pilatos pela última vez, Pilatos olha para ele e fala assim, meu gente, o negócio é o seguinte, tu sabe que eu tenho poder para te julgar, para te libertar, para fazer o que eu quiser. Jesus vai olhar para Pilatos, vai dizer que tem nenhum poder tu teria se do céu não te fosse curado. Eu tenho poder. Poderia orar ao Pai agora e mandar aqui uma legião de anjos. Só que dentro dele Jesus está dizendo assim, mas eu não vou orar ao Pai, não vou pedir Ele para mandar anjo, porque eu preciso chegar no fim do meu propósito. Se eu pedir ao Pai para intervir agora, eu não chego no final. Eu não vou cumprir o que eu vim para cumprir.
Ei, olha aqui para mim, sabe por que a gente está com o propósito errado? Porque se talvez Deus em pessoa pudesse chegar diante de você, diante de mim, e fazer uma pergunta: tu sabe por que foi que eu te escolhi? A gente não sabe responder, porque a gente acha que Jesus nos escolheu para sermos pregadores da palavra, para sermos o que a gente chama de levita, de adorador. Você sabe para que Jesus te chamou? Você sabe para que ele foi para a cruz? Sabe o que ele foi fazer lá? Pilatos olha para Jesus, vai para a multidão e diz assim: olha, uma frase, irmão, que na minha cabeça não é, porque Pilatos constantemente dizia assim: eu olho para esse homem e não encontro crime algum. Constantemente ele dizia isso, cara. Não olho para ele e não encontro crime algum. Aí ele ia para a multidão gritava: não, mas tem que se crucificar, tem que fazer assim. Aí ele voltava para Jesus de novo: mas a multidão está gritando, eu tenho poder. Não, eu não estou achando crime. Ô, gente, eu já interroguei, mas eu não acho crime nenhum. Aí Pilatos, num dado momento: então vamos fazer o seguinte, é ato na Páscoa de soltar alguém. Isso é triste demais. Triste demais. Tenta imaginar a cena. Quem que vocês querem que eu solte? Eu tenho de um lado aqui alguém que eu não vejo crime algum, e tenho do meu lado alguém aqui que eu sei que é assassino e homicida. Fala para mim, quem que vocês querem que eu solte? A gente diz assim: a multidão bradava gritando: solte o Barrabás. Mas deixa eu ler uma coisa aqui para você, que passa desapercebido para muito pregador. Versículo de número 20, do capítulo 27, depois você lê. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem que soltasse Barrabás e o matasse. Ei, sabe quem é que estava na linha de frente lá diante de Pilatos? Aqui, ó, Pilatos está aqui, quem estava na linha de frente? A maior cúpula religiosa. E eles é que incitavam a multidão. Sabe o que eu vejo aqui, meu pastor? Com todo respeito, pregador, sabe qual é o problema aqui? É que a gente tem que falar isso aqui. É que tem tanta coisa fora do lugar do nosso meio, tanta coisa errada no nosso meio, tem tanta coisa que precisa ser corrigida no nosso meio, que às vezes a gente está pregando a palavra, mas está gritando: solte o Barrabás. Isso, pastor, sabe por quê? Porque a palavra não pode ser usada para meu bel prazer, nem para minha própria exaltação. Ela tem que ser usada do jeito que é. O apóstolo Paulo dizia: o que eu recebi do Senhor, eu vos ensinei. Não acrescento nada, não tiro nada, não boto o que eu acho, não tiro o que eu penso. É do jeito que veio da vontade de Deus. E aqui nós temos um problema. Por quê? Porque quando ela vem do jeito que é, ela não é atrativa aos ouvidos. Quando ela vem do jeito que é, aí a gente torce o bico: ah não, eu não vim aqui para ouvir isso. Hoje é um culto de domingo, eu queria dançar nos mantos da revelação, eu queria pular no corinho, eu queria sair daqui suado, eu queria sair na foto, eu queria sair no TV. Mas hoje não, esta palavra não é boa aos ouvidos. A palavra do Senhor diz que quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe o que isso significa? Na maioria das vezes que Deus fala com a sua igreja, a gente não vai querer ouvir. Por quê? Porque Deus vai expor aonde está a nossa falha, para que a gente decida se quer ser curado ou não. O que eu aprendo aqui com esse versículo 20 acerca dos sacerdotes é que os sacerdotes, aquele que prega, nós do altar, nós temos o poder de influenciar quem está lá embaixo. A gente tem esse poder. A gente tem condição de influenciar quem nos ouve. E foi isso que os sacerdotes fazem. A gente podia falar aqui, irmão, de um monte de coisa que está acontecendo aí fora. Influência de quem?
povo, como é o sacerdote, assim é o povo. Os sacerdotes incitavam, conheciam de tudo da lei, sabiam o que era certo e o que era errado, entendiam da questão religiosa como ninguém, mas na hora de fazer a escolha, começaram a gritar para o povo: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Aí o povo, meu irmão, olhava para o sacerdote: se o sacerdote está gritando, eu vou gritar também. Para mim não me interessa se Jesus é inocente ou se não é. Eu vou olhar para o sacerdote. Olha a nossa responsabilidade, homens de Deus, pregadores da palavra. Pedro e João, quando estão subindo no templo na hora, eles vão dizer que estava sentado no corpo. Quando eles chegam, Pedro vai dizer: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aí alguém vai dizer assim: tinham dois subindo, é verdade, mas antes disso, Paulo, ou melhor dizendo, Pedro vai olhar para aquele coxo e vai dizer assim: meu irmão, você está há muito tempo sentado aí, está há muito tempo acostumado a ver um monte de gente entrar e sair e não mudar a tua história, mas aqui tem vindo dois homens que têm vida de oração, está com a vida no altar e está dizendo para você: olha para nós, olha para nós, olha para nós, porque eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso não vai falar de perfeição, porque se falar de perfeição, os primeiros a descer, o primeiro a descer daqui seria eu. Não. Mas isso vai falar de conduta. O nosso comprometimento é muito grande. Por isso que, assim, eu vou falar isso aqui com muito amor. Me preocupa um pouco ver a quantidade de gente muito jovem. Muito jovem. A questão não é você conhecer a palavra, conhecer Satanás também conhece. É muito jovem que já é pregador. Está entendendo? Pastor, isso é contra. Eu não estou aqui para ser contra nem a favor. Eu não estou aqui para julgar o que está certo e o que está errado. Eu estou aqui para te mostrar a palavra. O grande problema é esse. Não, mas o jovem é Davi. Tá, e quantos Davi tinha na Bíblia? Pelo amor de Deus. A gente não pode pegar situações isoladas para fazer disso doutrina. Isso é heresia. Aí é onde começa a ter problema. Sabe por quê? Porque a gente está falando porque conhece a Bíblia, mas não conhece o Deus dela. Conhece a palavra, mas não conhece o verbo vivo. Não possui intimidade com ele. Porque tem muita gente que talvez não conhece os vernáculos hermeneuticamente falando à luz da Bíblia, mas o joelho, meu irmão, é calejado, tem intimidade com Jesus. Quando fala assim: ó Pai, ele ouve, irmão, e atende. Sabe por quê? Porque é íntimo. Oh meu Deus do céu, tem intimidade com ele. Não sabe falar direito. Fala: Senhor, eu não sei falar bem, mas vai lá na minha casa, dá vitória, irmão. Quando o diabo ouve essa voz, ele já corre. Porque o problema não é o que você tem, é quem você é. Oh meu Deus do céu, o grande problema é esse. A gente está se baseando no que tem, mas na verdade o que vai fazer a vitória chegar na tua casa, a tua vida ser mudada, é quem você é, não é o que você tem. Oh meu Deus do céu. Aí você vai dizer: mas pastor, a Bíblia diz que quando Moisés estava diante do mar, que a gente é bom para defender o que a gente acredita. A Bíblia diz que Deus perguntou: o que tu tem na mão? Então Deus não estava preocupado em quem Moisés era, estava preocupado com o que ele tinha, pelo amor de Deus. Quando ele chegou lá no alto do Monte Nebo, qual foi a pergunta de Deus para ele? Deus não estava mais nem aí para a vara. Com todo carinho, não se iluda com a vara, não. A vara é o que tu tem, mas não diz nada sobre quem você é. E aí a gente está se deparando aqui agora com Jesus que está sendo crucificado. A gente conhece a história. Foi espancado, humilhado de tudo que é jeito que você já sabe. Aí agora nós entramos naquilo que a tradição chama de via dolorosa. Jesus está caminhando. A tradição diz que ele caiu por 3 vezes, porque ele não estava que Jesus estava. Só Jesus, só ele mesmo.
Mas o texto aqui do versículo 32, olha para mim, diz que quando ele cai, ele tomba. Ali havia um homem, um sirineu, o qual constrangeram ele a ajudar Jesus a levar a cruz. Eu leio isso aqui, isso mexe comigo. Por quê, pastor? Vamos lá. Não dá tempo da gente falar sobre o sirineu, porque a gente fala. Mas o sirineu era alguém que não era dali, não fazia parte de nada dali, mas estava. A Bíblia diz que ele veio do campo. E aí, o interessante, irmão, o que me chama a atenção nisso aqui, é que quem está andando na via dolorosa com Jesus, foi curado por ele. Tinha coxa ali, pastor, que não era mais coxa, estava andando. Só que quando viu ele caiu, fez o quê? Tinha cego ali que não enxergava, mas quando viu Jesus cair, fez o quê? Tinha surdo ali, pastor Tiago, que quando foi curado, voltou a ouvir, e quando ouviu que Jesus cruz tombou, fez o quê? Complicado, né, irmão? Complicado quando você está no meio de um monte, mas na verdade quando você cai, você está sozinho. Meu Deus. A pior solidão que existe é quando você está no meio de um monte de gente, você sabe que não pode contar comigo. Esse é o maior problema. Por quê? É o que eu falo aqui do saco de batata, é o tal do tamo junto. Tamo junto é um saco de batata. Um monte de batata dentro do saco. Aí tu vai lá, corta a boca do saco, as batatas se espalhou, não está mais junto. Quer estar junto? Eu falo sempre para os irmãos que não falam. É o purê. Purê, meu irmão, tu pode botar na panela, fazer aquele panelão. Depois tu vira a panela e fala assim, ó, pum, fica tudo no mesmo lugar, estamos juntos. Meu Deus. As batatas foram amassadas. Aí eu passo a entender porque que Isaías vai dizer que todavia agradou o Senhor moê-lo. Amassou. Só que a gente não quer ser amassado. Quando Jesus tomba, os soldados olham para Jesus, vê a condição que ele está. Tem um monte de gente que foi curada, recebeu dádiva e não fez nada por ele. Irmão, vamos ser sinceros, a pior coisa que tem, escuta aqui o que eu vou dizer para você, olha aqui para mim, só um pouquinho, já estou acabando, olha aqui para mim, ó, abre teu olho, meu irmão, abre teu olho, pastor, olha bem o que só vai dizer, eu tenho responsabilidade do que eu digo, presta atenção, toma cuidado, porque tem um monte de gente que está à tua volta só pelo que tu pode trazer de benefício para ele, porque está só esperando acontecer alguma coisa, de talvez tu dar um tropeço, de talvez tu rastejar, para ficar só olhando tu cair, e não estender a mão para te ajudar, não estender a mão para te levantar. Eu vim aqui para liberar uma palavra, irmão. Tem muitos dos nossos irmãos que não estão se firmando na igreja, porque as pessoas que estão dentro da igreja não estendem mais a mão para quem caiu. Fala que caiu, fala que tá vendo, eu já sabia que isso aí não ia durar muito tempo, eu sabia que isso era fogo de pai. Anda com você, canta com você, senta do teu lado, pega na mão, oh meu Deus do céu, troca o cálice da ceia, pega no pão, diz que Deus é bom junto, mas na hora que tu cai, a mão afrouxa, não tem mão para levantar, só te usufruiu daquilo que tu podia dar, só anda atrás de você, porque talvez tu pode dar uma porta de emprego, só anda atrás de você porque talvez tu tem carro, só anda atrás de você porque talvez tu conhece muita gente, porque na verdade não está nem aí para quem você é isso, por isso, irmão, que Jesus vai permitir que à medida que o fim se aproxima, a cruz vai ficar mais pesada, para que algum de nós tombe. Que é isso? Eu não recebo, o problema é seu. Vai tombar para Deus te mostrar que nem todo mundo que está do teu lado, na verdade, nunca esteve junto, nem todo mundo que anda com você na via dolorosa vai te estender a mão na hora que tu precisar, mas assim te diz o Senhor, não te preocupa, porque eu já preparei no meio do caminho alguém que não andava junto, alguém que não falava junto, alguém que não tinha a mesma visão, vai te estender a mão, vai te ajudar, e tu vai cumprir o teu propósito até o fim. Porque qual é o grande problema quando você cai? O problema é que quando você cai, eles de bate pronto vão olhar para a ação. Ah lá, caiu.
Só que se esquecem de dizer por quê, Camilo. Por que essa cruz tombou? Meu irmão, isso aqui é uma metáfora. Se tu pudesse rasgar tua camisa e mostrar as quantidades de ferida que tu tem na alma, as quantidades de vezes que tu chora que ninguém vê, a quantidade de vezes que tu fica falando, Deus, eu não estou aguentando mais, ninguém vê. As quantidades de vezes que teu peito parece que tu vai infartar de tanta dor que tu está sentindo, mas tu está ali. Tu sabe que tu tem que ir até o fim. Porque o problema aqui de Jesus, ele sabia que tinha que ir até o fim. Só que humanamente ele está debilitado. Preste atenção, nós não estamos falando aqui de convicção, nós estamos falando de força. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que mesmo tendo pouca força, não negaram o meu nome. Ou seja, eles eram convictos de que Deus é Deus, eram convictos de que Jesus salva, eram convictos de que Deus é bom, mas a força estava pequena. Meu Deus do céu, é muita porra, irmão. E este é o problema do século 21. Eu vejo que na verdade muitos de nós vamos passar por momentos de dores que só cada um de nós é que sabe como dói, só cada um de nós é que sabe o quanto isso vai doer, mas na verdade isso faz parte do projeto. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que ali onde ele caiu não era o fim, não era o lugar do propósito. Ele sabia que ele não podia ficar ali, mas não tinha mais força para caminhar, não tinha mais força para andar. Ou seja, Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: é por isso, minha igreja, que eu deixei registrado que é melhor ser 2 ou 3, porque se um cair, o outro levanta. Não é para andar sozinho, para se achar super-homem, para se achar que você vai conseguir, porque você ora muito, porque você prega bem, porque você tem conhecimento. Não, isso não vai te levar até o fim. O que vai te levar até o fim é o ombro de alguém, é o ombro de alguém que vai te ajudar a cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. É por isso, irmão, que Jesus está permitindo que nos últimos dias a decepção aumenta, a tristeza aumenta. Você já percebeu, irmão, a quantidade de marca que você tem na sua alma? Se as pessoas soubessem o que você já viveu, o que você já ouviu, o que você já passou, certamente não te julgariam tanto, certamente a visão seria outra, mas eles não entendem. Por quê, pastor? Porque até estão na via dolorosa, mas não fazem parte da tua dor. Deus vai colocar um sirineu no teu caminho, Deus vai colocar alguém, oh meu Deus, Deus vai colocar alguém nesse meio, Deus vai colocar alguém nessa situação que não faz parte do meio, não andou junto, não tem nada, não participou de muita coisa, mas sabe que você não pode ficar ali, porque se você parar ali, você não vai chegar no Gólgota. E ele sabe que o Gólgota é o lugar do propósito, o Gólgota é o lugar que você precisa chegar até o fim. Olha comigo, na via dolorosa, preste atenção no que eu vou dizer para você. Tinha uma multidão andando lá, mas o propósito de chegar até lá só estava sobre um. Pastor, então significa que aquela multidão que estava na via não era importante? É aqui que está o Senhor. Por quê, pastor? Porque o propósito que Deus colocou sobre a tua vida vai fazer com que você não seja ajudado na via dolorosa, porque você achou que deveria. Mas quando você chegar lá no Gólgota, lá no lugar do propósito, o que vai acontecer? Ela vai beneficiar até quem não te ajudou. Vai, oh meu Deus do céu, vai trazer vitória até para quem virou as costas para você. Sabe por quê? Porque na verdade quando você chega no propósito, o propósito não é só por causa de você, é por causa dos outros. É isso que está faltando na igreja. A gente está olhando muito para nós e se esquecendo do propósito para os outros. Ou seja, eu primeiro preciso olhar para a dor do meu irmão para depois olhar a minha. Eu preciso olhar primeiro para o sofrimento dele para depois olhar o meu. Por quê, pastor? Porque quando eu fizer por ele, meu Deus do céu, o que eu fiz por ele,
Barrabás. Por quê, pastor? Porque ele sabia onde ele precisava chegar. Eu encerro aqui dizendo uma coisa para você. Feche os teus olhos, um minutinho só. Só um minutinho. Não fique dependendo do pregador. Peça ao Senhor, ele está aí com você. Fala para ele assim: Pai, ninguém sabe que essa mensagem é para mim, mas o Senhor sabe que é para mim. Eu sei que eu vim aqui porque o Senhor queria falar comigo desse jeito. Então, Pai, já que tu veio através dessa palavra, só por causa de mim, abre a minha visão. Deus Santo. Faz eu ver o que tu tem para mim. Porque tu está vendo que eu estou fraco, cara. Eu estou fraco. Eu não estou conseguindo sozinho. Está difícil. Me mostra onde eu tenho que chegar, Deus. Abre meu entendimento, porque está muito difícil. Eu já fiz por todo mundo e só me machucaram. Eu só queria ajudar e só fui apedrejada. Eu abracei um monte de gente, hoje estou sozinho. Abre minha visão, Senhor. Me faz enxergar o teu propósito para a minha vida, porque eu não tenho força mais. Ah, meu Deus, se tu abrir o teu coração e fizer essa oração com sinceridade, escute o que eu vou lhe dizer. O Espírito do Senhor, Ele vai pegar você, vai tocar na sua alma e vai te dizer assim: meu filho, minha filha, eu nunca começaria algo que eu não podia terminar. Eu sabia que chegaria esse momento, eu sabia que chegaria esse dia, e hoje, para provar que você não vai terminar desse jeito, porque o meu propósito não está na via dolorosa, você ainda vai caminhar um pouco mais, você ainda vai andar um pouco mais, você ainda vai chorar um pouco mais, você ainda vai gemer um pouco mais, mas daqui para frente não está mais sozinho. Não vai mais sozinho, eu estou contigo. Se eu comecei, eu vou terminar. Quem foi que te disse que eu ia permitir que alguém te levantasse, que alguém te ajudasse? Eu precisava que tu reconhecesse quem eu sou, o que eu faço, o que eu posso, quem sou eu na tua vida. Isso, vai, bota pra fora essa dor. Isso, bota pra fora essa dor. Bota pra fora essa dor. Isso, bota pra fora. A gente é muito bom pra julgar. A gente é muito bom pra falar o que está errado na tua vida, na minha, não é verdade? Imagina, já imaginou se médico agisse assim também? Você chegasse para ele e falasse assim: doutor, eu estou com uma dor de barriga. O que foi? Mas eu comi um torresmo, chegou bem feito. Ninguém mandou te comer torresmo. Torresmo faz mal. Agora vai para casa. Você já pensou, irmão? Meu Deus. Não é assim não. Se ele for um médico bom, ele vai olhar para você e vai dizer assim: olha, o torresmo faz mal. Eu te aconselho a não comer de novo, mas eu vou te medicar. Meu Deus. Oh, meu Deus. Senhor da glória. Eu vou te medicar. Eu vou te medicar. Eu vou te medicar. E sabe o que é interessante? Quando você sai do consultório, muitas das vezes você ainda não está curado, mas sai com a receita para se curar. Oh, meu Deus do céu, levanta a tua mão que eu quero encerrar profetizando para a tua vida. Deus está te mostrando o caminho para tu ser curado deste mal, para tu ser curado desta dor, mas para suportar, porque o final ainda não é aí. A tua história não vai terminar aí. Disseram que teu casamento
Cheio do Espírito, não dá? Não, isso. Isso, vai, procura alguém aí. Isso. Oh, meu Deus do céu. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Olha aqui pra mim. Você vai olhar para essa pessoa aí. Olha aí, dentro do olho dele, olha dentro do olho dele. Ele vai até sorrir para você, ela vai até sorrir para você, mas você não sabe a dor que essa pessoa tem na alma. Você não sabe o quanto ela sofre. Mas você vai dizer para ela assim, ei, fala assim, ei. Não, melhor irmão, você é profeta agora, fala, ei. Eu não conheço a tua dor. Não sei o que você está passando. Mas sente uma coisa, a partir de hoje, eu, arregar o olho, olha até o olho e falar, eu vou ser teu filho, eu vou te ajudar a chegar no propósito, eu vou te ajudar a chegar até o fim. Abraça ele, abraça ela, abraça ele, deixa ele chorar, empresta a mão, deixa ele chorar. Espírito Santo.